Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre os aspectos gerais de Hegel, Karl Marx e Augusto Comte. Começando por Hegel. Para ele, a filosofia ela tem uma direção histórico-espacial, ou seja, ela não é algo meramente abstrato, da abstração. A questão da liberdade é um ponto muito interessante para ele, pois ele começa a observar que nos impérios asiáticos somente uma pessoa detinha a liberdade, que era o imperador. Os demais, que eram os servos, não tinham a liberdade em si, exerciam apenas funções naquele corpo social. E conforme a história vai se desenvolvendo ao longo do tempo, desde o Oriente até o Ocidente, essa liberdade vai se difundindo, chegando até a liberdade da sociedade grega, na qual todos os homens natos tinham direitos. Sobre a razão, o autor ele afirma para a gente em suas obras que o espírito é a razão e o fim do espírito é conhecer a si mesmo. Ele também coloca, devido à sua apresentação histórica, o seu período onde ele se encontrava, a Inglaterra e a Alemanha, ele vê como símbolos de evolução, porque a liberdade do homem branco ocidental já estava tendo a devida formalidade. E por fim, a questão da ideia. Para o teórico, a nossa realidade ela não alcança o mundo real. Por isso, as coisas se constituem no mundo das ideias. E agora nós vamos conversar um pouco sobre Marx com o nosso colega Lucas. As concepções gerais do pensamento de Karl Marx. Karl Marx foi um pensador do século XIX que buscava interpretar o mundo capitalista no qual ele se encontrava. Para entender o pensamento de Marx, é necessário entender a dialética de Hegel. Para Hegel, a realidade era construída através das contradições de ideias, ou seja, para ele, as transformações do mundo viriam através dos conflitos entre as ideias. Marx, por sua vez, acreditava que essas transformações viriam das relações materiais existentes no que ele vai chamar de luta de classes. E o método usado por ele para entender e analisar essas transformações é chamado de materialismo histórico e dialético, que, segundo ele, a sociedade era pautada nas relações materialistas de produção e as contradições dessa relação seriam responsáveis pela construção da realidade. Marx, então, traz dois conceitos que explicariam essas relações materialistas e dialéticas. O primeiro conceito trata-se da estrutura, que seria a relação de produção entre os patrões e os seus empregados. O segundo conceito trata-se da superestrutura, que seria tudo aquilo que está em volta dessas relações de produção, como a cultura, a economia e a educação. Segundo Marx, os trabalhadores poderiam mudar a realidade no qual viviam, se todos os trabalhadores se reunissem e colocassem em prática a sua teoria filosófica que o mesmo desenvolveram. Mas para isso era necessário ter a consciência de alguns conceitos que Marx descrevera, para assim levar adiante as transformações sociais que o mesmo previa. O primeiro conceito seria então a mais-valia. Para Marx, os trabalhadores venderiam sua força de trabalho para as indústrias, mas não ficariam com a maior parte do lucro que era produzido, pois essa maior parte, a mais-valia, ficariam com os burgueses. Gerando assim então o nosso segundo conceito, que seria a alienação. A alienação seria quando o trabalhador estaria alheio enquanto ao seu papel na produção capitalista. E, uma vez estando alheio, não se organizaria para mudar a sua realidade, ou seja, estaria se acomodando, estaria se alienando. Essa alienação geraria então o nosso terceiro e último conceito, que seria o fetichismo. O fetichismo da mercadoria seria quando vemos o produto final, mas não levamos em consideração as relações metafísicas de produção envolvidas naquele produto. Seria então como se os objetos tivessem vida própria,
ou seja, como se surgisse sozinho, sem a ajuda das mãos humanas. E Marx conclui que, tendo consciência desses conceitos, os trabalhadores poderiam então superar o capitalismo. E, dando continuidade às concepções gerais dos pensamentos desses autores, passarei a palavra para minha colega Poliana Figueiredo. Auguste Comte foi um filósofo francês que viveu por volta de 1798 a 1857. É importante destacar que este filósofo presenciou as principais mudanças de ideais franceses, o Iluminismo e a Revolução Francesa, ideais que moldaram a França e o mundo. Inserido neste contexto de mudança, Auguste Comte analisou como a sociedade se comportava na época, se moldava e se desconstruía. Sendo assim, fundou o positivismo. O positivismo é uma corrente filosófica que atuou no cenário francês para tentar remediar o mal-estar social causado após a Revolução Francesa. Auguste Comte foi o primeiro filósofo a abordar a ciência. Racionalista, criticava duramente a igreja e acreditava que para explicar o mundo, o melhor método seria a razão através da ciência. Auguste Comte critica a razão abordada por Hegel, pois a razão deve ser uma ferramenta para buscar respostas que não está no mundo das ideias. E faz uma distinção clara entre a filosofia e a ciência. A filosofia, segundo ele, é uma discussão abstrata e a ciência é uma discussão prática aplicada. Auguste Comte influenciou no século XIX, além de influenciar para o advento da disciplina sociologia, sendo base para os estudos de Karl Marx, John Stuart, dentre outros. Inspirou, além dos primeiros sociólogos, os antropólogos e a sociologia moderna de Émile Durkheim. Suas teorias são de 3 estados, a lei dos 3 estados, que segundo ele metaforicamente explicando, o primeiro estado, estado teológico, que seria no caso uma criança que se desenvolve e acredita nos ideais religiosos, fictícios. Segundo estado, que seria o estado metafísico, que é quando o homem já se desenvolve e chega na fase da adolescência, que um pouco interligado à teologia, está também um pouco interligado à ciência, mas ainda está meio termo. E o terceiro estado, que para ele é o estado perfeito, é o estado científico, que é o estado, enfim, positivo. Mais tarde, ele, com seus ideais, funda a religião da humanidade, que seria a aceitação da ciência como ferramenta de crença. E no Brasil, foi aderido no século XX, com o episódio do Petróleo é Nosso e os dizeres da bandeira nacional, Ordem e Progresso. É muito interessante nós destacarmos que Auguste Comte, ele traz a ideia da ciência como principal método de entendimento do mundo. E a ciência, ela é tão levada a sério, ela é tão inquestionável, que ela foi aplicada para maldades, né? Comprovado hoje cientificamente que, por exemplo, os portugueses, ao chegarem ao Brasil, afirmaram que os escravos estavam pagando pelos seus erros, estavam pagando por seus pecados, que eram inferiores. E outro exemplo também bem claro na história é quando, na Alemanha, o Hitler traz a ideia da raça superior, a raça ariana, porque Auguste Comte defendia que na sociedade tudo era muito natural, a seleção, a evolução, era tudo de maneira natural, espontânea, não tinha uma sistematização clara, era muito complexa essa ciência. E Auguste Comte inspira os principais sociólogos, antropólogos, que mais tardar são os que nós conhecemos no campo da sociologia. Finalizo esta aula por aqui, agradeço a você por assistir e acompanhar os nossos 3 filósofos da aula. Me despeço por aqui, até a próxima aula, grande beijo e tchau!